Pessoal, 8 horas e 7 minutos. Hoje a gente começou a nossa gravação um pouquinho mais tarde, certo? Aguardando os colegas aí, mas poucos entraram. Dia 1º, terça-feira, 1º de dezembro. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho da Era dos Impérios, certo? Estou com vocês a partir da página 450. Acredito que o quadro já está projetado a vocês. Pessoal, ao final do século XIX, início do século XX, a Europa assistiu a uma nova leva de colonialismo. Essa nova leva recebeu o nome de neocolonialismo ou imperialismo. Vocês vão encontrar, pessoal, sempre estes dois termos. Vocês vão encontrar exatamente esses dois termos, certo? Professor, qualquer um dos dois está correto? Sim. Aqui, agora sim tá certinho. O professor havia digitado errado. Esse movimento visava a busca de novos mercados consumidores a serem explorados, bem como, isso é importante também, locais para fornecer matéria-prima e combustíveis para a Revolução Industrial. Revolução essa, pessoal, que havia, isso é muito importante, ela havia saído, né, da Europa. Aliás, da Europa não, perdão, da Inglaterra. Havia se espalhado por toda a Europa. Beleza? Aqui há uma outra questão também. Como não era viável recolonizar a América, que havia se tornado independente, a solução foi a busca de novos locais, em especial o continente asiático e, sobretudo, a África, certo? Então se buscava ali explorar esses povos, ok? Olha lá, a expansão imperialista ela não se consolidou apenas por fatores econômicos. Apelos políticos e culturais foram feitos para justificar esse processo. Como assim, professor? Os europeus alegavam que estavam levando civilidade a estes povos, chamados pelos europeus de atrasados e não civilizados. Então aqui a gente fala dessa importância, dessa relevância e significação. As novas regiões foram disputadas pelos europeus e também divididas entre eles como áreas de exploração, certo?
como áreas de exploração. Um dos principais fatores de divisão foi a Conferência de Berlim, certo? Vamos falar aqui então um pouquinho da Conferência de Berlim. Até aqui dúvidas? Conversem comigo. Alguma dúvida, Clara, Rafa e Mel? Clara falou que não, então se as meninas também, a Rafa falou que não, acredito que a Mel também não tem. Então eu vou dar seguimento. Obrigado, Mel. Obrigado vocês três, meninas. Página 451, a Conferência de Berlim. Eu vou ler rapidamente com vocês aqui e aí eu dou seguimento e coloco as anotações mais pertinentes. Então, olha lá, o continente africano sempre movimentou grandes disputas entre os países europeus. Desde o século XV, o território foi alvo de confrontos. Entre 1884 e 1885, representantes de 15 potências se reuniram para estabelecer regras de ocupação da África. Essa reunião ficou conhecida como a Conferência de Berlim. Então, olha lá, primeiro de tudo, entre 1884 e 1885, as potências europeias, 15 países, se reuniram para discutir o formato de ocupação e exploração da África. Esta conferência ficou conhecida como Conferência de Berlim. Tá certo? Legal. Durante a conferência foram discutidas questões sobre a exploração da bacia do Rio Congo e também como ocorreria a ocupação do interior do continente africano, por meio de uma política de interior proposta por Bismarck, que era chanceler, ministro alemão. Conforme ficou determinado na conferência, toda nação que ocupasse o litoral deveria obrigatoriamente expandir suas fronteiras o mais adentro possível do continente, ou seja, como na ideia da colonização do Brasil. Povoa o litoral, ocupa o interior também. Também ficou decidido que os países colonizadores tinham a obrigação de levar civilização europeia aos africanos. Ou seja, olha uma justificativa aqui para explorar esses povos. E acabar com a prática da escravidão no continente. Tudo isso por meio de atividades e de um projeto de educação missionária. Na prática, o resultado da conferência não foi tão apaziguador quanto aparentava o discurso. A política adotada incentivava cada vez mais a disputa de nações europeias na região. Foi o caso do território de Fachoda, no Sudão, que em 1898 a França e a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra, lutaram para decidir quem ficava com a região, ou o caso do Marrocos na disputa entre França e Alemanha. Então vamos destacar aqui. A conferência visava discutir a ocupação da região.
bem como a maneira como ela, ocupação, ocorreria. A divisão entre os europeus. Era necessário que estes europeus também promovessem uma civilidade do continente, os livrando da escravidão e da barbárie. Todavia, o resultado prático não foi bem este. As potências europeias tinham apenas a intenção no enriquecimento e domínio regional. Inclusive, os países europeus lutavam entre si pela posse de terras. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Então essa é a parte que eu queria discutir com vocês. Como vocês têm prova, pessoal, eu vou parar por aqui, até porque esse conteúdo não vai cair na prova, tá bom? Então estou encerrando a gravação.